Eu quero começar essa palavra falando direto com você que está assistindo agora e que por dentro se sente só. Você pode estar rodeado de pessoas, pode ter uma casa cheia, pode ter um trabalho onde você convive com gente o dia inteiro, mas eu sei que existe um vazio dentro de você que ninguém consegue preencher. Você já tentou preencher esse vazio com tanta coisa, não é mesmo? Já tentou com relacionamentos que não davam certo? Já tentou com trabalho, com conquistas, com dinheiro, com entretenimento, com qualquer coisa que pudesse fazer você esquecer por um momento que existe uma solidão profunda no seu coração. E eu estou aqui hoje para te dizer que essa solidão não é acidental. Existe uma estratégia do inimigo da sua alma para te manter isolado, porque ele sabe que quando você está sozinho, quando você está desconectado, você se torna vulnerável. Mas eu também quero te dizer que existe uma oração fortíssima, uma oração que quando você faz do jeito certo, com o coração certo, ela não apenas quebra a solidão, ela restaura a família, ela multiplica bens, ela abre portas que estavam fechadas há anos na sua vida. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar exatamente como fazer essa oração e mais do que isso, eu vou te explicar o que acontece no mundo espiritual. Quando você decide confrontar a solidão com a arma mais poderosa que existe, que é a comunhão com Deus, através da oração verdadeira. Se essa palavra já está tocando no seu coração, se você já está sentindo que não foi por acaso que você clicou nesse vídeo hoje, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o Espírito Santo tem muito mais para falar com você através dessas mensagens. E se você conhece alguém que está passando por essa mesma luta contra a solidão, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Eu aprendi algo com o Espírito Santo que mudou completamente a minha maneira de entender a solidão. A solidão não é apenas um sentimento ruim que você tem quando está sozinho em casa. A solidão é uma estratégia de guerra espiritual. O inimigo sabe que desde o princípio, desde o Jardim do Éden, Deus olhou para o homem e disse uma coisa muito importante. Não é bom que o homem esteja só. Isso foi dito antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Deus criou o ser humano para viver em comunhão, para viver conectado com Deus em primeiro lugar, mas também conectado com outras pessoas, com família, com propósito, com a igreja, com o corpo de Cristo. Quando você entende isso, você começa a perceber que a solidão que você sente não é apenas uma questão emocional ou psicológica, é uma questão espiritual profunda. O diabo trabalha para te isolar porque ele sabe que um crente isolado é um crente enfraquecido. A Bíblia diz que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Você já percebeu que sempre que você está passando pela maior luta da sua vida, sempre que você está enfrentando a maior tentação, sempre que você está mais fraco espiritualmente, é exatamente nesses momentos que você se sente mais sozinho? Não é coincidência. O inimigo te afasta das pessoas certas, te afasta da igreja, te afasta da sua família, te afasta da comunhão com Deus, porque ele sabe que se ele conseguir te isolar, ele consegue te derrotar com muito mais facilidade. Eu estou falando com você que talvez já nem vai mais na igreja porque se sente sozinho lá também. Você olha em volta e parece que todo mundo tem os seus grupos, todo mundo tem os seus amigos, todo mundo está conectado menos você. E aí você começa a ficar em casa, você começa a se afastar, você começa a achar que é melhor ficar sozinho mesmo, porque pelo menos assim você não se decepciona. Mas eu preciso te dizer uma verdade com amor. Essa é uma armadilha. Quando você para de congregar, quando você para de buscar a comunhão, você está entregando uma vitória de bandeja para o inimigo. A Bíblia nos adverte para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, mas antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Você precisa de comunhão. Você foi criado para isso. Você não foi feito para viver isolado, escondido, sozinho com as suas lutas. Mas aqui está o ponto central que eu quero que você entenda.
A solidão mais profunda não é a falta de pessoas ao seu redor. A solidão mais profunda é quando você está desconectado de Deus. Você pode ter uma casa cheia, uma família grande, um monte de amigos, mas se você não tem intimidade com Deus, se você não tem uma vida de oração real, você vai continuar se sentindo vazio por dentro. Porque só Deus pode preencher aquele vazio que foi feito exclusivamente para Ele. Nada nesse mundo, nenhuma pessoa, nenhuma conquista, nenhuma experiência vai conseguir preencher o vazio que só a presença de Deus pode preencher. E é exatamente por isso que a oração é a chave para vencer a solidão. Porque quando você aprende a orar de verdade, você está restabelecendo a conexão mais importante que existe, que é a sua conexão com o Pai Celestial, que nunca te abandona, que nunca te deixa, que nunca te esquece. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar tudo na sua vida. A oração que vence a solidão não é aquela oração rápida, aquela oração mecânica que você faz antes de dormir só para cumprir protocolo. A oração que vence a solidão é aquela oração aonde você abre o seu coração de verdade, aonde você despeja tudo que está dentro de você diante de Deus, aonde você chora se tiver que chorar, onde você grita se tiver que gritar, onde você se quebra diante da presença dEle. É na oração verdadeira que você descobre que nunca esteve sozinho de verdade. Deus estava ali o tempo todo, esperando você se voltar para Ele, esperando você abrir a boca e falar com Ele, esperando você deixar de lado o orgulho e a autossuficiência e admitir que você precisa dEle desesperadamente. Muita gente vive uma vida cristã sem intimidade com Deus. Você vai na igreja, você canta os louvores, você ouve a pregação, mas quando chega em casa você não conversa com Deus de verdade. Você não passa tempo na presença dEle. Você não tem uma vida de oração que seja o centro de tudo que você faz. E aí a vida começa a desmoronar, os relacionamentos começam a se desfazer, as portas começam a se fechar e você se pergunta por que Deus não está agindo. Mas a verdade é que Deus está esperando você buscar a face dEle. Ele está esperando você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, porque é ali, naquele lugar secreto de oração, que a solidão é quebrada de verdade. É ali que você encontra a presença de Deus de uma maneira tão real, tão poderosa, que você sabe que nunca mais vai estar sozinho, não importa o que aconteça na sua vida. Eu quero te mostrar agora como essa oração que vence a solidão funciona na prática e o que acontece quando você começa a orar dessa maneira. Primeiro, quando você decide confrontar a solidão através da oração, você está declarando guerra contra a estratégia do inimigo de te manter isolado. Você está dizendo: não vou mais aceitar esse sentimento de vazio, não vou mais aceitar essa sensação de que estou sozinho no mundo, não vou mais viver desconectado de Deus e das pessoas que Ele colocou na minha vida. Essa decisão, essa declaração de guerra já é o começo da vitória, porque o inimigo trabalha com a passividade. Ele quer que você aceite a solidão como algo normal, como algo que não tem solução, como algo que vai fazer parte da sua vida para sempre. Mas quando você se levanta e diz não, quando você começa a orar contra isso, quando você começa a buscar a face de Deus com determinação, tudo começa a mudar. Segundo, essa oração não é só para você se sentir melhor emocionalmente. Essa oração é para restaurar conexões que foram quebradas. Pensa comigo, quantos relacionamentos na sua vida foram destruídos por causa do orgulho, por causa de palavras duras, por causa de mágoas não perdoadas, por causa de egoísmo? Quantas vezes você deixou a solidão te consumir, em vez de ter a humildade de pedir perdão, de estender a mão, de restaurar aquela amizade, aquele relacionamento familiar que se perdeu? A oração fortíssima para vencer a solidão inclui pedir a Deus que cure o seu coração do orgulho e da amargura e que te dê coragem para restaurar o que foi quebrado. Deus é especialista em restauração. Ele pega os cacos da sua vida,
os pedaços dos seus relacionamentos destruídos. E Ele reconstrói tudo de uma maneira ainda mais linda do que era antes. Mas Ele precisa que você se mova, que você tome atitudes, que você saia da zona de conforto, da solidão e vá atrás das pessoas que Deus colocou na sua vida. Terceiro, essa oração abre as portas para a multiplicação. E eu sei que você pode estar se perguntando, o que é que a solidão tem a ver com bens multiplicados, com provisão, com prosperidade? Tem tudo a ver. Porque quando você está isolado, quando você está sozinho, você está fora da posição de bênção que Deus planejou para você. A Bíblia diz que Deus faz que o solitário viva em família, Ele dá casa aos desabrigados. Quando Deus te tira da solidão e te coloca em comunhão, em família, em relacionamentos saudáveis, Ele também abre as portas da provisão. Porque a bênção de Deus flui através de relacionamentos. Quantas vezes Deus usa uma pessoa para abençoar outra? Quantas vezes a resposta das suas orações chega através de alguém que Deus coloca no seu caminho? Mas se você está isolado, se você está sozinho, você está cortando os canais pelos quais Deus queria trazer bênção para a sua vida. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas que viviam isoladas, amarguradas, sozinhas, e que quando decidiram quebrar essa solidão através da oração e da reconciliação com Deus e com pessoas, tudo na vida delas começou a mudar. Empregos surgiram, portas se abriram, relacionamentos foram restaurados, famílias foram reconstruídas. E junto com tudo isso veio a provisão de Deus de maneira abundante. Porque quando você está na posição certa, quando você está conectado com Deus e com as pessoas certas, você está no lugar onde a bênção pode fluir livremente. A solidão bloqueia a bênção. A comunhão libera a bênção. É simples assim. Agora eu quero falar especificamente com você que está enfrentando solidão por causa de uma família destruída. Talvez você esteja passando por uma separação, por um divórcio, por um filho que se afastou, por um pai ou uma mãe que não quer mais falar com você. E essa dor da família quebrada está te consumindo por dentro. Você se sente sozinho porque as pessoas que deveriam estar mais perto de você estão distantes. Você olha para a sua casa e em vez de ver vida, de ver alegria, de ver comunhão, você só vê silêncio, só vê vazio, só vê frieza. E eu quero te dizer que Deus pode restaurar a sua família, mas a restauração começa com você de joelhos em oração. Começa com você pedindo perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas palavras duras, pelas vezes que você colocou o seu orgulho na frente do amor. Começa com você intercedendo pelos seus familiares, clamando pelo coração deles, pedindo que Deus quebre toda a dureza, toda a amargura, todo o rancor que está impedindo a restauração. A oração pelos seus familiares é uma das orações mais poderosas que você pode fazer. Quando você ora pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus pais, pelos seus irmãos, você está ativando o poder de Deus para agir na vida deles. Você está abrindo brechas no mundo espiritual para que a luz de Deus penetre naqueles corações endurecidos. Você está desfazendo obras de trevas que querem manter a sua família separada, dividida, destruída. O inimigo odeia a família. Ele odeia ver marido e mulher unidos. Ele odeia ver pais e filhos em comunhão. Ele odeia ver irmãos vivendo em harmonia. Por quê? Porque a família é o primeiro lugar onde Deus estabeleceu a sua bênção. A família é a base de tudo. Quando a família está firme, tudo na vida está firme. Quando a família está quebrada, tudo fica mais difícil. Mas eu preciso ser direto com você. A restauração da família, ela começa com mudanças reais na sua própria vida. Não adianta você orar pedindo que Deus mude o coração dos outros se você não está disposto a mudar o seu próprio coração. Não adianta você clamar por reconciliação se você continua alimentando mágoa, se você continua cobrando, se você continua relembrando os erros do passado. A oração verdadeira que restaura a família é aquela que te transforma primeiro. É aquela onde você pede a Deus que tire de dentro de você todo o orgulho, toda a dureza de coração, toda a autossuficiência
e que coloque no lugar um coração humilde, um coração disposto a perdoar, um coração cheio de amor verdadeiro. Quando você muda, quando o Espírito Santo trabalha em você, as pessoas ao seu redor percebem. Elas veem que você não é mais a mesma pessoa. E isso abre espaço para que Deus faça o milagre da restauração. Deixa eu te falar sobre a proteção da família também. Quando você vence a solidão através da oração e restaura a comunhão da sua família, você está colocando uma cobertura espiritual poderosa sobre aquela casa. O inimigo não consegue entrar com tanta facilidade numa casa onde há oração, onde há unidade, onde há amor verdadeiro entre as pessoas. A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Ele está no meio deles. Imagina o poder que tem uma família reunida em oração, uma família que busca Deus junto, uma família que está unida na fé. Não tem demônio que resista a isso, não tem maldição que consiga ficar em pé diante disso. A sua família protegida não é apenas uma questão de portas trancadas e alarmes instalados. A sua família protegida é uma questão espiritual, é uma questão de cobertura de oração, é uma questão de ter Deus como centro daquela casa. E quando você tem a sua família protegida, quando você tem comunhão restaurada, Deus começa a multiplicar os bens na sua vida. Eu não estou falando de fórmula mágica. Eu não estou dizendo que se você orar, Deus vai te fazer rico da noite para o dia. Não é assim que funciona. Mas eu estou te dizendo que quando você está na posição certa diante de Deus, quando você está vivendo em obediência, quando você tem os seus relacionamentos em ordem, Deus abre as portas da provisão de uma maneira que você nem imagina, porque Deus quer abençoar você, Ele quer prosperar você, mas Ele não vai derramar bênção numa vida que está em desordem, numa vida onde não há comunhão, numa vida onde a solidão e o isolamento estão reinando. Isso quase ninguém te explica dessa maneira, mas existe uma conexão direta entre a sua vida espiritual e a sua vida material. Quando você está vivendo em solidão, isolado de Deus e das pessoas, você está fechando portas de bênção sem nem perceber. Quando você abre o seu coração para Deus em oração, quando você se reconcilia com as pessoas, quando você sai do isolamento e começa a viver em comunhão, você está abrindo essas portas de novo. E aí Deus começa a trazer oportunidades, começa a trazer provisão, começa a multiplicar o pouco que você tem, porque Deus não multiplica onde não há fé, onde não há obediência, onde não há comunhão, mas onde há tudo isso, Deus faz maravilhas. Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega a escassez e transforma em abundância. Ele pega a falta e transforma em sobra. Agora deixa eu te ensinar como você vai fazer essa oração fortíssima para vencer a solidão. Primeiro, você precisa separar um tempo verdadeiro para estar com Deus. Não pode ser aquela oração de 5 minutos antes de dormir, não pode ser aquela oração apressada no trânsito. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta, desligar o celular, tirar todas as distrações e dizer: Deus, eu estou aqui para encontrar contigo, eu estou aqui para quebrar essa solidão que está me consumindo, eu estou aqui para buscar a tua face até que eu sinta a tua presença de verdade. Quando você faz isso com sinceridade, quando você realmente se dedica a estar na presença de Deus, algo acontece no mundo espiritual. A presença de Deus desce sobre você. O Espírito Santo começa a ministrar o seu coração e você sente aquela paz, aquele consolo, aquela certeza de que você não está sozinho. Segundo, você precisa ser totalmente honesto com Deus na oração. Não adianta você tentar esconder o que você está sentindo, não adianta você usar palavras bonitas, mas vazias. Deus quer ouvir o seu coração de verdade. Se você está com raiva, fala com Deus sobre essa raiva. Se você está magoado, despeja essa mágoa diante dele. Se você está confuso, admite essa confusão. Se você está com medo, declara esse medo. Deus já sabe de tudo que está dentro de você, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você se abra com Ele como um filho se abre com o pai. E quando você faz isso, quando você é vulnerável diante de Deus,
algo se quebra dentro de você. As paredes que você construiu ao redor do seu coração começam a cair e você começa a experimentar a cura verdadeira, a libertação verdadeira, a restauração verdadeira. Terceiro, você precisa pedir perdão pelos seus próprios erros. Muitas vezes a solidão que você sente, ela é resultado de escolhas erradas que você fez, de pecados que você cometeu, de pessoas que você magoou, de relacionamentos que você destruiu por causa do seu orgulho ou da sua rebeldia. E enquanto você não reconhecer isso diante de Deus, enquanto você não pedir perdão de verdade, se arrepender de coração, você vai continuar carregando essa culpa, essa dor, esse vazio. Mas quando você tem a coragem de se ajoelhar diante de Deus e dizer: Pai, eu errei, eu pequei, eu destruí coisas com as minhas próprias mãos, me perdoa, me limpa, me restaura. Deus age de maneira poderosa. Ele não apenas perdoa, ele também começa a reconstruir o que foi destruído. Ele começa a curar o que foi ferido. Ele começa a restaurar o que foi perdido. Quarto, você precisa interceder pelas pessoas que estão distantes de você. Se a sua solidão está conectada com relacionamentos quebrados, com família separada, com amizades desfeitas, então você precisa começar a orar por essas pessoas. Não para que elas mudem do jeito que você quer, mas para que Deus toque no coração delas da maneira como Ele sabe que precisa tocar. Ore pedindo que Deus quebre toda dureza de coração, que Ele abra os olhos espirituais delas, que Ele cure as feridas profundas que estão impedindo a reconciliação. E ore também pedindo que Deus trabalhe em você, que Ele te dê sabedoria para saber como se aproximar dessas pessoas. Que Ele te dê as palavras certas para falar, que Ele te dê um coração humilde e cheio de amor verdadeiro. A reconciliação é um processo. Ela não acontece da noite para o dia, mas ela começa quando você decide orar de verdade. Quinto, você precisa declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus tem poder quando você declara as promessas de Deus. Quando você fala a verdade da Bíblia sobre a sua situação, você está ativando o poder de Deus para agir. Então declare: Deus não me deixou órfão. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Declare: Deus faz que o solitário viva em família. Ele dá casa aos desabrigados. Declare: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque Deus é o meu escudo e a minha proteção. Declare: Deus vai restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Ele vai reconstruir a minha família. Ele vai multiplicar os bens na minha vida. Quando você declara essas coisas com fé, quando você realmente acredita no que está dizendo, isso não é apenas pensamento positivo, isso é guerra espiritual. Você está usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para derrubar fortalezas de solidão, de isolamento, de derrota. E sexto, você precisa se comprometer com mudanças práticas na sua vida. A oração sem ação é vazia. Não adianta você orar pedindo que Deus quebre a solidão na sua vida se você continua se isolando, se você continua fugindo das pessoas, se você continua cultivando amargura no coração. Depois da oração, você precisa se mover. Você precisa voltar para a igreja se você se afastou. Você precisa buscar comunhão com pessoas de fé. Você precisa tomar a iniciativa de restaurar relacionamentos que foram quebrados, mesmo que isso signifique engolir o orgulho e pedir perdão primeiro. Você precisa parar de alimentar pensamentos negativos, de ficar se lamentando, de ficar se vitimizando. A oração te dá a força e a direção, mas você precisa dar os passos práticos de obediência. Eu quero falar agora especificamente sobre como a oração vence a solidão espiritual. Porque muita gente está rodeada de pessoas, tem família, tem amigos, mas por dentro está espiritualmente morta. Você vai na igreja, mas não sente nada.
Você canta os louvores, mas o seu coração está frio. Você ouve a pregação, mas parece que aquilo não entra no seu coração. Você olha para os outros adorando a Deus com lágrimas nos olhos e você pensa: por que eu não consigo sentir isso? Por que eu estou tão vazio espiritualmente? Essa é uma solidão profunda, porque é uma solidão da alma. É quando você está longe de Deus, mesmo estando perto das coisas de Deus. E eu preciso te dizer que muita gente está vivendo assim. Muita gente está numa igreja, mas não está em comunhão com Deus. Muita gente está cantando, pregando, servindo, mas por dentro está seca, está vazia, está morrendo de sede da presença de Deus. Essa solidão espiritual é talvez a mais perigosa de todas, porque você pode enganar as pessoas, você pode manter as aparências, mas você não consegue enganar o seu próprio coração. Você sabe que algo está errado, você sabe que você deveria estar sentindo mais, vivendo mais, experimentando mais da presença de Deus. Mas parece que existe um muro entre você e Deus. Parece que as suas orações não passam do teto. Parece que você está falando sozinho. E o inimigo usa isso para te desanimar, para te fazer pensar que Deus não te ouve, que você não é importante para Deus, que você está abandonado espiritualmente. Mas eu estou aqui para te dizer que isso é mentira. Deus nunca te abandonou. Deus está aí, esperando você quebrar esse muro que você mesmo construiu entre você e Ele. E esse muro, na maioria das vezes, se chama pecado. Pecado escondido, pecado não confessado, pecado que você está cultivando em secreto e achando que ninguém sabe. Mas Deus sabe. E enquanto você não tratar disso, você vai continuar se sentindo espiritualmente sozinho. A oração que quebra a solidão espiritual é aquela oração onde você vem diante de Deus sem máscaras, onde você confessa os seus pecados de verdade, onde você renuncia a tudo aquilo que está te afastando dele. Pode ser pornografia, pode ser adultério no coração, pode ser idolatria, pode ser avareza, pode ser orgulho, pode ser fofoca, pode ser mentira, pode ser qualquer coisa que você sabe que desagrada a Deus, mas que você continua fazendo. Enquanto você não largar isso, enquanto você não tomar a decisão radical de abandonar o pecado, você vai continuar espiritualmente vazio. Mas no momento em que você toma essa decisão, no momento em que você diz: Deus, eu escolho a Ti acima de qualquer prazer, acima de qualquer desejo, acima de qualquer coisa, algo poderoso acontece. O Espírito Santo enche o vazio que estava dentro de você. A presença de Deus volta a ser real na sua vida. E você descobre que aquela sede que você estava tentando matar com as coisas erradas só pode ser saciada pela presença de Deus. É exatamente aqui que muita gente perde a batalha, porque a solidão espiritual ela é confortável de uma certa forma. Ela te permite viver uma vida cristã sem compromisso real. Você vai na igreja, você cumpre os rituais, mas você não precisa realmente se entregar a Deus. Você não precisa realmente morrer para si mesmo. Você não precisa realmente mudar, e é isso que o inimigo quer. Ele quer que você fique na mornidão, na religiosidade vazia, na vida cristã nominal que não tem poder nenhum, porque um crente assim não representa ameaça nenhuma para o reino das trevas. Um crente assim não destrói fortalezas. Um crente assim não liberta cativos. Um crente assim não transforma vidas. Mas quando você decide sair dessa solidão espiritual através de uma oração verdadeira, através de um quebrantamento real, através de uma entrega total a Deus, você se torna perigoso para o inferno. Você se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Agora eu quero que você entenda que essa oração fortíssima para vencer a solidão não é uma oração que você faz uma vez e pronto. É uma vida de oração que você desenvolve, é uma intimidade com Deus que você cultiva todos os dias. Porque a solidão volta quando você para de orar. A sensação de vazio retorna quando você se afasta da presença de Deus. Os relacionamentos começam a se desfazer de novo quando você para de interceder. A provisão para de fluir quando você sai da posição de comunhão. Então você precisa
fazer dessa oração um estilo de vida. Todos os dias, separe um tempo para estar com Deus. Todos os dias, abra o seu coração diante dele. Todos os dias, interceda pela sua família, pelos seus relacionamentos, pela sua vida. E você vai ver que com o passar do tempo, a solidão vai perdendo força. O vazio vai sendo preenchido. Os relacionamentos vão sendo restaurados. A provisão vai começando a fluir. E você vai experimentar a realidade de que Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Se o Espírito Santo está falando com você através dessa palavra, se você está sentindo que precisa mudar alguma coisa na sua vida, então apoia essa mensagem com like e me conta nos comentários o que Deus está fazendo no seu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por essa mesma luta contra a solidão. Vamos espalhar essa palavra de esperança e restauração. Eu quero encerrar falando uma coisa muito importante com você. Essa solidão que você sente, esse vazio que existe dentro de você, não vai desaparecer apenas porque você mudou de casa, porque você arrumou um relacionamento novo, porque você conseguiu um emprego melhor, porque você comprou algo que você queria há muito tempo. Tudo isso pode até te dar uma alegria momentânea, mas no fundo mesmo, o vazio continua lá. Porque o vazio foi feito para Deus. Foi feito para que você buscasse a Ele. Foi feito para que você encontrasse em Deus aquilo que nada mais nesse mundo pode te dar. Amor incondicional, aceitação total, paz verdadeira, propósito real. Então pare de tentar preencher esse vazio com as coisas erradas. Pare de buscar nas pessoas o que só Deus pode te dar. Pare de tentar encontrar significado onde não tem significado. Volte para a fonte. Volte para os braços do Pai que te ama, com um amor que você nem consegue compreender totalmente. E quando você voltar, quando você finalmente descansar nesse amor, a solidão vai embora. Não porque você não vai mais estar fisicamente sozinho em alguns momentos, mas porque você vai saber, você vai ter a certeza absoluta de que Deus está com você sempre, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações. Eu quero te convidar agora a fazer essa oração comigo. Não importa onde você está agora, não importa se você está sozinho em casa ou se está no meio de outras pessoas. Esse é o seu momento com Deus. Feche os olhos se você puder, ou apenas concentra o teu coração e repete essas palavras comigo, mas não de uma forma mecânica. Deixa essas palavras saírem do teu coração de verdade. Abre o teu coração para Deus agora mesmo e fala com Ele. Pai, eu venho diante de Ti agora reconhecendo que eu preciso de Ti. Eu confesso que tenho tentado viver a minha vida longe de Ti e o resultado disso tem sido solidão, vazio, dor. Eu tenho tentado preencher esse vazio com tantas coisas erradas, mas nada tem funcionado porque o vazio que existe em mim só pode ser preenchido por Ti. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa o meu orgulho, perdoa a minha rebeldia, perdoa as minhas escolhas erradas. Eu me arrependo de verdade e eu quero mudar. Eu renuncio a tudo que tem me afastado de Ti. Eu renuncio ao pecado escondido. Eu renuncio aos ídolos que coloquei no Teu lugar. Eu renuncio à autossuficiência que me fez pensar que eu não precisava de Ti. Senhor, eu clamo pela restauração da minha vida. Restaura os meus relacionamentos que foram quebrados. Restaura a minha família que está dividida e distante. Cura as feridas profundas que existem dentro de mim, dentro das pessoas que eu amo. Quebra todo o orgulho, toda a dureza de coração, toda a amargura que está impedindo a reconciliação. Dá-me coragem para pedir perdão onde eu preciso pedir perdão. Dá-me sabedoria para saber como me aproximar das pessoas que estão longe de mim. Dá-me um coração humilde e cheio de amor verdadeiro. Pai, eu peço que Tu enchas o vazio que existe dentro de mim com a Tua presença. Que eu nunca mais me sinta sozinho, porque eu sei que Tu estás comigo sempre. Ajuda-me a desenvolver uma vida de oração verdadeira, uma intimidade real contigo. Que eu não fique apenas na religiosidade vazia, mas que eu experimente o poder da Tua presença todos os dias da minha vida.
Quebre toda a solidão espiritual que está sobre mim. Aviva o meu coração de novo. Faz com que eu volte a sentir alegria em te adorar, em te buscar, em te servir. E, Senhor, eu clamo por proteção sobre a minha família. Coloco uma cobertura espiritual poderosa sobre a minha casa. Que o inimigo não tenha espaço para entrar, para dividir, para destruir. Une a minha família no teu amor. Faz com que a gente busque a tua face juntos, que a gente ore juntos, que a gente cresça juntos na fé. E eu peço também pela multiplicação dos bens na minha vida, não por ganância, mas porque eu sei que quando eu estou na posição certa diante de ti, quando eu estou vivendo em obediência e em comunhão, tu abres as portas da provisão. Então abre essas portas, Senhor. Multiplica o pouco que eu tenho, transforma a minha escassez em abundância e que tudo que tu me deres eu use para te glorificar e para abençoar outros. Eu declaro que não sou mais sozinho. Eu declaro que tu estás comigo. Eu declaro que a minha família será restaurada. Eu declaro que os meus relacionamentos serão curados. Eu declaro que a provisão de Deus fluirá na minha vida. Eu declaro que o vazio será preenchido com a tua presença. Eu declaro vitória sobre a solidão em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, se você realmente abriu a sua vida para Deus agora, algo mudou no mundo espiritual. Pode ser que você não sinta nada imediatamente, mas a mudança começou. Agora você precisa crer nisso e começar a agir de acordo com essa fé. Volte para a igreja se você se afastou. Busque comunhão com pessoas que vão te edificar na fé. Tome a iniciativa de restaurar relacionamentos. Seja obediente em tudo que Deus está te mandando fazer. E continue orando. Todos os dias, separe um tempo para estar com Deus. Fale com Ele sobre tudo. Abra o seu coração. E você vai ver que dia após dia, a solidão vai perdendo força, o vazio vai sendo preenchido e você vai descobrindo o que é viver uma vida de verdade, uma vida conectada com Deus e com as pessoas certas. Eu estou falando com você hoje como alguém que entende o que é passar por processos difíceis, o que é sentir solidão, o que é ter que aprender a confiar em Deus quando tudo parece estar desmoronando. E eu posso te garantir com toda a certeza do meu coração que Deus é fiel. Ele não falha, Ele não abandona, Ele não esquece. Quando você se volta para Ele de verdade, quando você busca a face dEle com todo o seu coração, você vai encontrá-lo. E quando você o encontrar, você vai descobrir que nunca esteve sozinho de verdade. Ele estava lá o tempo todo, esperando você voltar para os braços dele. Essa palavra pode ter sido exatamente o que você precisava ouvir hoje. Se ela confrontou a sua vida, se ela tocou no seu coração, não guarda só para você. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo mensagens que vão despertar o seu espírito e transformar a sua vida. Deixa o teu like aqui embaixo para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão passando pela mesma luta. E me conta nos comentários o que Deus falou com você hoje. Que área da sua vida precisa dessa oração fortíssima? Eu vou estar lendo os comentários e orando por cada um de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te restaure, que Deus enche o teu coração com a presença dEle de uma maneira que você nunca experimentou antes. Vai na paz do Senhor. Até a próxima mensagem.